Assim como há um modelo econômico presente em todo o mundo, conhecido como capitalismo, há também um modelo que dita como as pessoas devem se comportar. O modelo social, ele influencia as nossas vidas sociais e emocionais. Afeta a vida de adultos e crianças no mundo inteiro. Ele impõe as normas, a conduta, a forma de se vestir, a forma de agir, a forma de se comportar, a forma de se expressar. E muitas pessoas sofrem dentro desse modelo. A grande maioria nem sabe que ele existe. É o que é ensinado de pai para filho. É o que é ensinado nas brincadeiras, é o que é ensinado nas escolas e em todo o meio social, e até mesmo religioso. Esse modelo nos ensina que para ser homem, nós devemos reprimir as nossas emoções, o que sentimos. Não devemos expressar, devemos engolir o nosso choro. Que um homem que expressa suas emoções é fraco. E se você ainda não sabe do que eu estou falando, é sobre o sistema patriarcal. O sistema patriarcal está presente na história humana desde a antiguidade. Ele nos molda para agirmos de uma determinada maneira, de que os gêneros têm o seu papel. Eu pessoalmente acredito sim que há um papel para cada um, há uma dinâmica dentro dos gêneros, mas a forma como o patriarcal impõe isso de uma maneira rígida, de uma maneira disfuncional, colocando o homem no topo de uma hierarquia que ele mesmo cria. Então, como o próprio nome já diz, patriarca, o pai, o homem, esse sistema, esse modelo, ele coloca o homem lá em cima, como o ditador das regras da sociedade. E o homem detém autoridade, poder e influências, enquanto que as mulheres ficam responsáveis para as atividades dos lares, da criação e da obediência absoluta a esse homem. Coloca também as mulheres como inferiores e obedientes e subordinadas ao homem, aos maridos. E esse modelo tem se mostrado cada vez mais ultrapassado, visto que negligenciar as emoções é algo que realmente pode nos adoecer e tornar relacionamentos mais disfuncionais do que já são. Porque se eu deixo de expressar o que eu sinto, ou o que me magoa, o que me chateia, como a pessoa vai saber? Como a pessoa pode melhorar? Como a pessoa pode aprender? Porque demonstrar sentimentos dentro desse modelo é um sinônimo de fraqueza, um sinônimo de fragilidade. Mas não só isso. É ultrapassado também porque a forma como a resolução de conflitos dentro de um relacionamento patriarcal acontece, principalmente com pessoas disfuncionais, é através da violência física e emocional. E mesmo assim, muitos defendem o patriarcado, inclusive as mulheres, que vivem relacionamentos abusivos. E mesmo que elas sofram, a programação que está ali, ela está muito profunda. A aceitação e a normalização desse sofrimento é aceito. Os homens patriarcais, eles conquistam através da supremacia. E o homem que adota essa conduta, esse homem sim é visto como um homem forte, um modelo de homem dentro do patriarcado. O movimento feminista nada mais é que ir contra o patriarcado, essa forma abusiva do patriarcado. É fazer com que as mulheres ganhem um pouco mais de voz, sejam tratadas como iguais, não iguais biologicamente falando, iguais nas influências que elas podem exercer. É claro que não me refiro a nenhum caminho extremista, mas um caminho igualitário. Enquanto seres humanos, e de que cada um tem características com mais afinidade, que um pode influenciar o outro naquilo que às vezes não enxerga ou que não é tanto da afinidade.
daquela personalidade, daquele gênero. Mas biologicamente falando, homens e mulheres são totalmente diferentes. Totalmente diferentes não, porque nós temos coração, nós temos os órgãos, os nossos órgãos são iguais, basicamente, praticamente, tirando o ovário nas mulheres e o testículo no homem. Os hormônios também. Mas biologicamente é praticamente a mesma coisa. Mas os homens, naturalmente, eles têm mais força que as mulheres. As mulheres são mais sensíveis e emocionais que os homens. Até porque a mulher sofre uma influência muito forte da lua. O ciclo menstrual da mulher faz com que ela se transforme nessa máquina hormonal funcionando a cada momento dentro de um mês. Isso é inquestionável. Então, os homens conseguem fazer coisas que as mulheres não conseguem e as mulheres conseguem fazer coisas que os homens não conseguem. E não que isso faz do homem ser mais e a mulher ser menos. Nós devemos parar e questionar esse modelo e ressignificar a partir de nós mesmos, daquilo que a gente acha correto, mas tentar se distanciar ao máximo dessas referências, porque todas essas referências elas estão padronizadas dentro desse modelo. Esse modelo ele despreza e ignora totalmente a personalidade que nós temos, porque ele impõe um jeito de ser, um jeito de agir e o que fazer. Aquilo que o modelo espera que cada um faça, sendo que às vezes a personalidade que uma pessoa tem é diferente daquilo que é esperado. E não é errado, e não é menos. Aquela pessoa ela é única. E o que o patriarcado faz é impor um jeito de ser, um jeito certo de ser, um jeito padronizado de ser. A poda da parte emocional de um homem é uma poda do seu poder. É podar o lado humano desse. O que diferencia um ser de uma máquina é que o ser pode sentir. Uma inteligência artificial pensa, abre aspas, pensa, não tem emoção. Já o homem, ele pensa e sente, mas é ensinado a ele a desprezar o que ele sente, a ignorar o que ele sente, transformando o homem numa máquina. Podar as emoções é podar de fazê-lo realmente forte. Acredito que os homens, eles puxam, eles abrem o caminho, eles vão na frente, enquanto as mulheres, elas dão o suporte. É claro que é importante, antes de tomar qualquer decisão, é ouvir um outro lado, uma outra perspectiva. Porque as mulheres, elas enxergam aquilo que os homens não veem. O modelo patriarcal também, ele instiga a violência. Porque assim como um homem é visto como forte, nas escolas, muitas crianças mais sensíveis, meninos, eles sofrem abusos, sofrem bullying, porque eles são vistos como fracos, como afeminados. E esse comportamento de violência ele está muito mais próximo do reino animal. Muitas pessoas colocam, né, como o alfa, os machos alfa. Isso está muito mais próximo de algo totalmente instintivo do que algo inteligente e consciente, que é o que nos diferencia de animais. Então não faz sentido comparar a nossa conduta com os animais, porque a gente transcende os instintos através da consciência, daquilo que é moralmente elevado, daquilo que é eticamente elevado. A gente consegue ter esse discernimento. Então não adianta medir nós humanos com régua, com as réguas da natureza, com as réguas dos animais. Porque é você se colocar abaixo de um ser inteligente. É você se colocar no primitivo. Já se passou o tempo em que os homens precisavam desbravar o mundo natural para conhecer, de explorar, de sair de um continente a um outro para uma terra totalmente desconhecida. Precisava de coragem para isso. Hoje continua a mesma coisa, porém não é mais.
atravessar um oceano de incerteza, de dúvida, de medo. Hoje é com as nossas parceiras, com a pessoa na qual a gente escolhe se relacionar, em desbravar esse desconhecido que há ali. E haja coragem para isso, haja firmeza para isso. E para isso requer atenção, requer coragem e sensibilidade. Só que a sensibilidade foi tirada do homem. O homem desligou a sensibilidade, porque isso, dentro do modelo patriarcal, coloca ele como um afeminado. É claro que eles temem o julgamento, todos nós queremos ser aceitos, mas a aceitação dentro desse modelo, dentro daquilo que está programado, está totalmente distante da realidade, porque a gente vê como o mundo está hoje, como está tudo do avesso. Então é isso que as pessoas querem seguir? Aquilo que distorce a realidade, aquilo que causa mais sofrimento para a humanidade, aquilo que distancia nós de nós mesmos. Então você quer ser aceito dentro desse modelo? E é isso que acontece quando a gente expõe a nossa verdadeira face, o julgamento. Porque está saindo do padrão, está saindo do que é esperado, está saindo da programação. Se as nossas emoções elas são reprimidas, em algum momento ela vai vir para fora. E quando vem, ela vem através da violência. Não existe uma inteligência emocional, não existe um entendimento sobre as emoções. Ou a válvula de escape para isso é se enfiar em bares, em vícios, em fugas, porque é a forma como a pessoa conhece para aliviar. Eu vejo que esse sistema ele nos priva de amar verdadeiramente, de sermos verdadeiros e genuínos, de expressarmos aquilo que somos. Quem somos? Como você vai se expressar se você tem que negar uma parte de quem você é? Esse modelo ele é reforçado por doutrinas religiosas. As pessoas que estão casadas, elas estão presas aos laços do sagrado matrimônio. As pessoas sofrem, elas aceitam aquilo, porque elas enxergam o sofrimento como algo bom. Elas se enxergam como salvadoras do relacionamento. E ninguém é salvador de ninguém, só de nós. Então toda a sociedade ela está estruturada para impor o patriarcado. E bom, as crianças também elas aprendem tudo por exemplo. É o que elas veem, é o que elas assistem. Elas são ensinadas desde pequena, seja pelas brincadeiras, enquanto as meninas elas ajudam a cuidar da casa, brinca de casinha, os meninos já têm os privilégios de não terem que fazer essas obrigações, não terem que fazer nada disso. Aqui isso tem mudado muito, mas a programação ela tá aí, de uma forma ou de outra. E é sobre a gente perceber que isso realmente está aí e de que está influenciando a vida de milhares. É sobre a gente se conscientizar e não negligenciar o que a gente pensa, não negligenciar o que a gente sente. Para a gente se desvencilhar desse sistema é sobre a gente se escutar. É escutar essa voz interna e ir de encontro a ela através do autoconhecimento. Descobrir que essa voz interna é a voz que sente, deseja se expressar. É reconhecer que esse modelo ele é opressor, tanto para a mulher quanto para o homem. O homem também é oprimido de si mesmo dentro desse modelo. E por mais que os homens tenham um privilégio, é à custa de quê? De si mesmo. E para o amor realmente coexistir em um lar, é preciso haver comunicação, é preciso haver a expressão, o diálogo, para que haja um entendimento, um mútuo um do outro, dos sentimentos um do outro. Isso não faz de ninguém mais forte porque aguenta segurar, aguenta conter sem pôr para fora. Isso não é sinal de fraqueza. Ser sensível não significa ser frágil.
A gente sente dor, a gente sente amor, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, não tem como negar isso. A gente não é uma máquina. É através de olhar para essas emoções que a gente consegue transformá-las em algo melhor. Em usarmos essas emoções como um trampolim para nos elevar. É por isso que eu coloquei o título desse vídeo como uma poda social que nos impede de ser feliz. Porque muda quem a gente é. Nos programa para sermos diferentes. E isso vai fazer com que a gente adoeça e não seja feliz. E é isso. Esse vídeo é uma conscientização do que está aí, do que nos influencia, do porquê agimos como agimos, somos como somos, e que o caminho para isso é justamente o que eu já abordo em todos os vídeos do canal, que é sobre autoconhecimento. O que te impede de ser você, de ser quem você é. A gente está sempre aprendendo, sempre acessando novas informações, conhecendo um pouco mais do nosso sistema e dessas programações. Bom, então deixa aqui nos comentários se você já conhecia o patriarcado, se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você tem algo a mais que acrescente tudo que eu falei aqui, compartilhe aqui com a gente. Gratidão pela sua presença aqui nesse vídeo. Namastê.